E eu quero começar com esse versículo. Isaías 40:31 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm, não ficam exaustos, andam e não se cansam. A Bíblia nos compara com a águia, e não é à toa, porque esse animal é extraordinário. Estamos vivendo o mês do extraordinário. E se você quer viver e ter uma vida com Deus extraordinária, você precisa entender por que que o Senhor nos compara com a águia. Esse animal, ele voa a 3.000 metros de altura. Ele alcança grandes velocidades em mergulhos. A águia voa acima da tempestade, enquanto outras aves se escondem, ela sobe. Ela possui uma visão de quase 360 graus, um raio-x, enxergando muito além. Ela bate as presas até as maiores do que ela, levando a presa para o alto, porque lá no alto é que ela vence a batalha. Que espiritual! A águia é o retrato da velocidade, da visão e da ousadia. Deus escolhe justamente esse animal para mostrar como Ele nos ensina a viver. E Ele reforça isso em Deuteronômio 32:11. Como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. A maneira como a águia trata os filhotes é a maneira como Deus trata com a gente. Assim como a águia tira seus filhotes do conforto do ninho para ensiná-los a voar, Deus também nos tira da zona de conforto, para que a gente saiba quem realmente nós somos nele. Isso é muito real. O empurrão da águia é o cuidado de Deus em forma de treinamento. E a gente ama o conforto, né? O comodismo muitas vezes. Porque sair disso, dá desgaste, dá medo, dá insegurança. E quando você não quer sair, Deus vai lá e te empurra. Assim como a mamãe águia. A águia, ela não cria os filhotes para ficarem eternamente no ninho, porque eles vão deixar de ser filhote, concorda? Não vai caber. São fases da vida. O ninho é confortável só por um tempo. Depois a mamãe desconstrói o conforto para revelar a identidade do filhote. Toda vez que Deus desconstrói o seu conforto, é para revelar a sua identidade de filho nele. É para revelar o propósito que Ele tem para você. Conforto prolongado gera estagnação. Desconforto de Deus gera transformação. Vai por mim. Vou repetir. O conforto prolongado gera estagnação. Você não sai do lugar. Mas o desconforto de Deus gera transformação. Você nunca descobrirá quem realmente é enquanto estiver preso ao comodismo. O conforto do ninho, ele tem prazo de validade. Os primeiros 3 meses de vida, os filhotinhos ficam lá todo fofinho, bonitinho, quentinho, né? O papai e a mamãe águia, eles vão lá, pegam pele de animais, deixam o ninho fofinho, traz comidinha no biquinho deles, tá tudo certo. Mas quando completam 12 semanas, a mãe começa a mudar o ambiente. Começa a tirar umas coisinhas, as penas, ela começa a tirar algumas coisas que os filhotinhos estão brincando, começa a remover tudo e deixa apenas gravetos e espinhos. Quem se identifica? O que parece desconforto é, na verdade, um chamado para amadurecer. Sempre que o Senhor nos chama para amadurecermos, vamos sentir esses gravetos, esses espinhos. A gente vai se sentir incomodado. Mas tem gente que mesmo assim ainda fica na estagnação. Prefere. É por isso que Deus é tão maravilhoso, que Ele vem com tudo e tira você do ninho. Assim como a mamãe águia.
O que hoje parece desconforto é na verdade um chamado para amadurecer. E se o ninho não fosse desconstruído, o filhote nunca descobriria as asas que já carrega. Deus te fez com propósito. Ninguém aqui nasceu sem propósito. Quem está nos assistindo, ninguém nasceu sem propósito na vida. Mesmo que o seu pai e a sua mãe não tenham desejado você, mesmo que a maneira como você foi concebido não foi assim a maneira como você até esperava saber da sua história, Deus sonhou com você. E Deus quis que você viesse ao mundo. E Ele te trouxe com propósito. E junto com esse propósito, Ele já te deu asas espirituais. Só que muitas vezes você não sabe que tem, porque você não aprendeu a voar ainda. É assim que acontece com os filhotes. Eles já nasceram com asas, mas eles não sabem que eles têm asas. E de verdade eles preferem ficar no ninho. Mas depois que o ninho está todo desconfortável, vem o empurrão. A águia, ela empurra, mas ela não abandona. O filhote cai, mas a mãe mergulha e pega, repetindo esse processo até que ele venha, até que ele aprenda a voar. E quando Deus me deu essa revelação lá atrás, na Bento Carlos, porque de verdade nós vivemos essa palavra todo ano. Eu fico imaginando, ela joga. Quando o filhotinho está caindo, a hora que ele está lá embaixo, ela pega ele de novo. E ela joga, e ela pega de novo, e ela joga, e ela pega de novo, até que ela joga e ele começa o quê? A bater as asas e descobre, eu sei voar. É assim que Deus faz comigo e com você. Porque Deus sabe que você gosta do comodismo e do conforto. Porque sair da zona de conforto exige dar o passo de fé, tomar decisões, escolhas, exige agir com fé, exige ir além do que nós estamos vendo, dá medo, dá tudo. E a nossa carne, a nossa humanidade não quer enfrentar tudo isso. Mas como Deus, o soberano, já fez um plano, e Ele é o maior interessado em que você viva esse plano, Ele vai te tirar do ninho, Ele vai te empurrar, mas Ele não vai deixar você se esborrachar. Ele vai te pegar e vai te jogar de novo, vai te pegar e vai te jogar de novo, até que você comece a voar sozinho. Até que você entenda, olha, eu tenho asas. Olha o que eu já estou fazendo. É assim que acontece. Estava contando pela manhã, meu Deus do céu. Toda vez que Deus pede alguma coisa, eu gelo e falo, meu Deus, agora que ficou um pouco confortável, Deus nunca deixa. Quando fica um pouquinho, já vem algo para nos empurrar de novo. E foram tantas coisas que hoje, gente, é realidade. Mas em agosto do ano passado, quando surgiu a oportunidade de fazermos um encontro de encorajamento em Araraquara, eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? E o bispo falou, não sei, só vamos fazer. A gente já ficou inquieto, como que vai ser, onde que vai ser. E meu Deus, e as coisas foram acontecendo. Porque quando a gente começa, como vai ser, o que vai ser, você começa a olhar a sua rotina, e você começa a ver tudo isso, você não sai do lugar. Então Deus te empurra. Aí vieram que no começo do ano, Deus falando assim, preparem os líderes, comecem os GEs, os encontros, os grupos de encorajamento. Eu falei, Juliana, eu não estou preparada. Ai meu Deus, 7 anos de um jeito e agora nós vamos mudar. E de repente o Espírito Santo vem sobre nós. O bispo contou aqui no carro, dizendo assim, é para fazer. E eu falei assim para os pastores, eu estou totalmente desconfortável, em pânico para dizer, mas vamos lá, já é uma realidade. E a rádio então, meu Deus do céu, minha cabeça pensa como TV, gente. TV é diferente, TV é tudo produzido. E eu, além de apresentar, eu produzia antes de apresentar. Eu comecei como produtora, depois como repórter, depois eu apresentei. Minha cabeça pensa em produção. Produção é tudo certinho, até os minutos. E o bispo trabalhou muitos anos em rádio. E essa ginga, essa coisa do improviso, eu falei assim, Juliana, não tem condições, eu não sei fazer esse negócio.
E eu toda aflita, meu Deus, né? E o Senhor me empurrando do ninho, vai fazer, você não vai se esborrachar. Porque eu vou te ensinar mais essa coisa que você não sabe. E aí a gente vindo aqui para o primeiro programa da rádio, 2h pouco da tarde, a gente chegando aqui, a hora que eu cheguei, eu falei, meu Deus, ele olhou para mim e falou assim, amor, na boa, Deus já te preparou desde que você nasceu. Deus já te preparou desde que você nasceu. As asas estão aqui, o que eu falei. O filhote já tem asa. Ele só não sabe como usar e que horas usar. É exatamente com a gente. Tem coisas que tem dentro de mim e de você que só vão ser ativadas na hora certa. Por que eu vou pensar uma coisa antes se isso ainda não é o que Deus quer que eu faça? Então eu descanso. Mas quando começa a ficar desconfortável, o Espírito Santo começa a te mostrar um desconforto, e começa, as palavras vêm para você, toma um passo, muda, se mexe, e você sabe o que precisa fazer. Mas aí você começa a olhar e fala assim, é muita coisa para mexer, é muita coisa para fazer, eu não estou preparado. Só faz, porque se você não fizer, Deus vai te empurrar, porque Ele te ama. O empurrão de Deus é sempre acompanhado pelo colo dele. Em nenhuma decisão que Ele pediu para que a gente fizesse, Deus nos deixou esborrachar. Todos os passos Ele nos segurou. Em todos os momentos que foram difíceis, porque a gente enfrenta situações difíceis, momentos muito difíceis, que são coisas de quem vive a liderança. Ele está sempre no colo, com a gente no colo, falando assim, calma que isso é necessário. As asas vão se fortalecer, vocês vão voar mais ainda. Não tenha medo. Deixa Ele te lançar. Saiba que Ele vai te segurar. É o versículo. Esperar no Senhor é ter a força renovada. Quem espera no Senhor, como disse o versículo, voa alto como águia, ou seja, alcança lugares onde só a fé pode levar. Não tem como você chegar a lugar algum se você não tiver fé. O que mais que o versículo fala? Corre e não se cansa, ou seja, persevera até o fim. É alguém indesistível, é alguém que não para, é alguém que vai correr e não vai se cansar, porque não está correndo sem foco, sem alvo, mas corre numa direção, na direção que Deus está enviando. Anda e não se fatiga ou não fica cansado, ou seja, permanece até o fim. Esperar em Deus não é parar, é se preparar para voar. Enquanto outros se escondem da tempestade, quem confia em Deus aprende a voar acima dela. Quantas pessoas, diante de um conflito, diante de uma situação, de uma perda, diante de uma situação como a da sexta-feira, tem vontade de fechar o quarto, apagar a luz e desistir? Quantas pessoas hoje? Quantos de vocês aqui talvez pensaram isso durante a semana, porque não viram solução, porque estavam cansados? Deixa eu te dizer, Deus te trouxe aqui para dizer para você que você para Ele é como a águia. E a águia voa acima da tempestade, porque acima da tempestade tem o céu. Tem um céu azulzinho. Então ela sobe e ela vai para lá. Enquanto muitas aves fogem, enquanto muitas pessoas fogem do problema, há aqueles que entendem que precisam se lançar para Jesus e falar assim, me ajuda, porque eu vou passar por isso, essa tempestade vai passar, e eu vou de frente com ela, e o que o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer, e eu sei que eu não vou ser atingido, e eu quero ir encontrar esse céu azulzinho que vai trazer paz ao meu coração. É só para aqueles que esperam no Senhor, para aqueles que entendem que Deus é o Pai que cuida. Deus te chamou para voar em lugares que só quem confia alcança. Do ninho à promessa, Israel foi empurrado do ninho, porque deixa eu te dizer, eles viviam uma vida de escravidão no Egito. Era uma vida ruim, eles estavam sendo oprimidos, mas eles estavam acostumados. Então Deus levanta Moisés para tirar o povo. Tira o povo, dá de cara com o Mar Vermelho. E aí eles ficam lá, ai, queremos voltar para o ninho.
diante da minha analogia. Quero voltar para o ninho. Quero voltar para a escravidão, porque olha, vamos morrer aqui diante do mar. E Deus fala, ai, não sabe de nada. Deus abre o mar e eles passam, seco a seco, rumo ao deserto. Porque até a terra prometida existe um deserto. Mas o deserto, eles foram sustentados. A coluna de fogo aquecia eles, porque o deserto é gelado. Durante o dia um calorão, então tinha nuvem que dava... fala sério. Trazia refresco, sombra. Mandava comida do céu. O deserto tem o sustento de Deus. E o deserto faz parte, porque logo depois do deserto existe a promessa. Existe a terra prometida. O deserto não era o fim, mas o treinamento para o voo. Deserto não é o fim, mas é treinamento para o voo. Esse povo não entrou, mas os filhos entraram. Esse povo duvidou, esse povo estagnou, esse povo chegou diante da terra e falou assim, não, tem gigantes lá, estamos fora, nós não vamos confiar não. Aí Deus falou, é? Então tá bom. Só 2 que confiaram, entraram com a nova geração e tomaram posse, voaram para a terra prometida. O empurrão de hoje é o voo da promessa de amanhã. O deserto é o treino, mas a promessa é o destino. É só treinamento de Deus, mas existe um destino preparado. Deus nunca tira o conforto sem ter um propósito maior. Tenha isso no seu coração. Deus nunca tira o seu conforto sem ter um propósito maior. Eu estou aqui para dizer, eu não estaria vivendo, nós não estaríamos vivendo, vocês não estariam aqui, se nós não tivéssemos confiado e esperado no Senhor. Deus sempre tem um propósito maior. E todas as vezes que vierem situações que vão nos tirar da zona de conforto, nós já sabemos que esse empurrão vai ter a mão de Deus nos segurando. E o nosso voo vai ser muito maior. Assim é com você também, porque você faz parte do propósito de Deus para essa casa. Eu quero que você feche os seus olhos agora e que você entregue a Deus as zonas de conforto. Tudo aquilo que você fala assim, não, Deus, tá bom assim. Tá bom, mas não tá. Eu tenho medo. Não fecha. Quando eu vou tentar pensar como é que vai ser, não consigo. Entrega para Ele toda a estagnação, todo o conformismo, tudo aquilo que te impede de sair do ninho. Peça renovo para Ele. Fala, Deus, me renova a minha fé, a minha esperança. Me dá força, Senhor, para voar como a águia. Eu entendi que as asas já estão em mim. Eu entendi que tudo que eu preciso já está em mim. Oh Deus, Pai, eu quero te agradecer por essa palavra tão pontual. Obrigada por ser um Pai amoroso, cuidar da gente, por muitas vezes, por amor, nos empurrar do ninho da estagnação, porque a gente cai, mas o Senhor nos pega, e o Senhor nos pega até a gente aprender a voar, porque o Senhor tem algo maior, o Senhor tem voos maiores, que a gente não consegue ver, se a gente ficar parado. Quantos dons guardados, quantos dons escondidos, por medo, por insegurança. Mas hoje o Senhor chama os seus filhos a confiarem no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor voam alto como águia, têm as forças renovadas, não vão se cansar, não vão ficar exaustos, mas vão voar além da tempestade, vão voar voos maiores e vão ter uma visão ilimitada, assim como a águia. Obrigada por ter um destino para nós. Obrigada por cuidar de nós, Senhor, e por não se conformar com o nosso conformismo. Obrigada, continue não se conformando com o nosso conformismo. Empurra mesmo, porque nós queremos ser usados pelo Senhor. Obrigada por essa palavra.
em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus.